Eu sou o Kenzo Ohara, a Gabi. Falou, oi, Gabi. Oi. Oi. Que bom. Eu gente, vamos deixar essa parte, né? Com certeza. Os bastidores. Nossa, eu vou zoar muito essa parte. Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui hoje, o Psicosurto é um grupo novo que a gente criou. E estamos aqui hoje para falar do caso da Marisa Lobo. Os integrantes do grupo estaremos apresentando para vocês, que é a Gabi. Fala oi, Gabi. Oi, eu sou a Gabi. Nós temos aqui o José Victor. Tudo bom? Temos a Yasmin. Oi, gente, tudo bem? E eu que sou Kenzo Ohara. E nós estaremos apresentando o caso da Marisa Lobo agora. Bora pro vídeo. No ano de 2010 foi quando ela começou a declarar que estava sendo perseguida pela bancada LGBT por se intitular psicóloga cristã e por contestar. Gente, você não acredita nisso. Não, fica tranquilo, vai dar tudo errado. E por contestar a ideologia de gênero na educação infantil. Aliás, esse posicionamento de se intitular psicóloga cristã ou psicóloga e cristã também foi algo que deu muita polêmica durante o caso da Marisa, mas que vai ser explicado aqui em outro tópico. Aí, em 2014, foi aberto o processo de cassação da licença profissional dela pelo CRP. A infração denunciada segundo o CRP é o artigo 2º, item B, pois ela vinculou uma convicção pessoal religiosa à sua prática profissional. Em 2012, foi aberta uma audiência disciplinar com o CRP apelando para que ela retirasse todas as postagens de cunho religioso que envolvessem a psicologia das redes sociais. E caso fizesse, ela seria absolvida das acusações. Mas ela não quis, porque, ao ver dela, ela estaria abandonando a própria fé. Aí sim, em 2014, ela teve sua licença profissional cassada pelo CRP, acusada de fundamentar suas práticas em dogmas religiosos e em oferecer cura gay. Inclusive, ela diz que essa expressão foi dada por grupos ativistas quando seu caso veio a público, não sendo o nome dado por ela, já que em nenhum momento ela ofereceu a tal da cura gay propriamente dita, defendendo esse ponto até o fim do processo. E além da licença cassada, também foi cobrada uma multa de R$50 mil por danos morais à instituição. Porém, ela não aceitou a decisão e recorreu ao CFP. Então, em 2015, no parecer final do processo, o CFP decidiu reverter a cassação da licença para censura pública, mantendo a multa. Mas, novamente, ela negou a sentença e recorreu ao STF. Enfim, no ano de 2017, depois de 6 longos anos de processo, ela conseguiu ganhar a batalha contra o CRP, foi absolvida pela juíza Soraya Túlio da acusação de indenização, no caso daquela multa de 50 mil citada anteriormente, e no final o Conselho Regional recorreu, mas não houve resultados e o caso foi oficialmente arquivado. E não é só isso, a gente pode pontuar algumas questões que se encaixam no caso da Marisa Lobo, que para ser mais exato, os delitos que ela cometeu. A gente pode começar com os princípios fundamentais do Código de Ética, na parte 3, que diz o seguinte: o psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade pública, econômica, social e cultural. Se a gente for observar com uma cautela, a Marisa Lobo ela não tem devido respeito cultural, social e político no seu trabalho como psicóloga. E a gente pode pegar o gancho das propagandas políticas e informativas que ela mesma utiliza o termo cristã para divulgação. Isso a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco, não se preocupem. E se a gente analisar atualmente na política, foi suspendido um procedimento contra a resolução de 99, que é proibido totalmente a chamada cura gay, que a Marisa Lobo diz que não apoia. E nós podemos também repetir o item B do artigo 2, onde diz o seguinte, que é o psicólogo é verdade induzir qualquer convicção pessoal enquanto profissional. No caso da Marisa Lobo, ela tem ligações às questões religiosas e discriminação da orientação sexual e ou gênero. E vamos abrir um parênteses aqui, porque é o seguinte, focando na Marisa Lobo, em uma das suas entrevistas, ela cita que é extremamente perseguida pela definição psicóloga cristã. E o mais engraçado é que o repórter ele ainda destaca que ela não se define como psicóloga cristã, né? Sendo que ela separa a religiosidade com a profissão. E a Marisa ela ainda dá exemplos na entrevista de que outros grupos, como espíritas e budistas, e ela se questiona o porquê começaram a se invocar com ela e define de forma indireta tudo isso uma perseguição religiosa.
Como o argumento dela não foi o suficiente pra gente acreditar, a gente acabou indo pra rede social, né, em especial o Facebook. E em Foco em 2014, vocês podem ver que ela já se definia como psicóloga cristã. E a entrevista, ela foi gravada em 2015, mais ou menos nessa data, tá bom? Dá uma olhadinha no vídeo pra vocês verem como ela se define. Na verdade, assim, é toda uma confusão, né? Desde 2010 que o Conselho de Psicologia começou a me perseguir, o movimento LGBT, porque eu me identifico nas redes sociais como psicóloga e cristã. Sempre me identifiquei porque a minha profissão é cristã. Se alguém me pergunta, qual a sua profissão? Psicóloga, qual a sua religião? Eu sou cristã. Eu até falo cristã para não dizer que sou evangélica, até para incluir todos os cristãos, você veja bem. E eu comecei há muito tempo que eu digo que sou psicóloga cristã, há muito tempo que todas as pessoas dizem a sua religião aliado ou não à sua carreira, como por exemplo, a Confederação Brasileira de Psicólogos Espíritas existe há 30 anos, de psicólogos budistas existe há muitos anos. E por que começaram a invocar comigo, sendo que fazia muito tempo que eu me identificava dessa forma? Eu acho interessante a forma como você colocou a sua identificação, psicóloga e cristã. Você não coloca psicóloga cristã? Não. Porque a minha profissão é cristã. Cláudia, senta lá. É intrigante, ela ainda continuou nos anos seguintes, em 2016, 2018, até recentemente ela ainda tem publicações dela com essa definição. E só um adendo com a resolução do CFP 13/2007, o Conselho Federal de Psicologia ele reconhece apenas uma psicologia que se constitui por 12 especialidades, técnica e cientificamente validadas. Só que a psicologia cristã não faz parte dessas 12 especialidades. Olha só que coisa, né? E só um comentário por fora, vamos dar uma recapitulada. Que essa questão da perseguição religiosa, a gente pode dizer que Brasil é um estado laico. Para quem não sabe, o estado laico é onde o poder do estado é oficialmente imparcial em relação às questões religiosas. Ele não pode apoiar nem se opor a uma religião. E a Constituição Federal, ela assegura essa laicidade do estado. E a função do sistema do Conselho de Psicologia é orientar, fiscalizar e a regulamentação da profissão. Uma coisa só que me intriga é que a frase do nosso presidente da República, que foi eleito em 2018, ele se pronuncia muito, se pronunciou na candidatura, que é a seguinte frase: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A gente pode definir Deus como um todo, né? Mas a gente já sabe da religião do presidente. Então é que vem uma dúvida. Será que a gente vive mesmo em um estado laico? Será mesmo que a Marisa Lobo estaria sendo perseguida por sua religião? Nós temos ainda o item H, né? Continuando no artigo 2º, que o psicólogo é vedado interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas, adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas. Gente, não existe técnicas e resultados que são comprovados e assegurados cientificamente para dizer se realmente existe uma pessoa que deixou de ser homossexual ou termos ex-homossexual. A Marisa Lobo que utiliza esse termo ex-homossexual, um absurdo inclusive. Agora a gente adentra na resolução de 99 e a gente pode dizer que essa resolução ela infringiu todas as cláusulas da resolução. A gente tem o artigo 3, que os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização, no caso patologização abrindo parênteses, tá? Transformar em doença. Comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. A gente pode dar ênfase aqui, nesse artigo, sobre a patologização. Então, no caso da Marisa Lobo, dá a entender o tempo todo nas entrevistas que ela fala como se fosse uma doença, tudo isso. E a pessoa consegue ser tratada ali num setting terapêutico. Então, é uma forma totalmente errada de se pensar. E a gente pode concluir com o artigo 4 da resolução de 99. Os psicólogos, eles não se pronunciarão nem participarão de pronunciamentos públicos no meio de comunicação de massa, de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais como portadores de qualquer desordem psíquica. E a gente volta novamente com a absurda entrevista, onde ela dá um enorme destaque à existência do ex-homossexual, né? Que ele não é respeitado, que as pessoas julgam o tempo todo e é massacrado o tempo todo pela comunidade LGBT. E ela induz subjetivamente que a homossexualidade seria uma desordem psíquica e que ela poderia auxiliar, entre aspas, tá?
o indivíduo a querer se converter, entre aspas, novamente, a ser heterossexual. Já sobre as mudanças éticas e legais, eu gostaria de começar declarando que a Resolução 1 de 99 é com certeza uma das mais atacadas em toda a história do CFP. E o caso da Marisa Lobo, segundo essa perspectiva, não tem que ser encarado como um caso isolado. Ele tem que ser entendido em todo o contexto histórico-social em que ele se enquadra. Dessa forma, voltamos para 1900, com a despatologização da homossexualidade e com a ascensão cada vez maior de grupos conservadores que estavam lutando contra a decisão da OMS para tentar retornar a homossexualidade ao status de um transtorno mental. Uma coisa interessante de se perceber é que cada vez mais esses grupos conservadores têm articulado seus argumentos para poder não demonstrar claramente que o problema seria a homossexualidade propriamente dita, mas seria uma, entre aspas, violação em direitos básicos presentes na Constituição e na Declaração de Direitos Humanos, como a liberdade de expressão. Um dos primeiros casos registrados no Brasil de ataques à resolução se deu pelo deputado Neucimar Fraga. E a foto dele, nossa, que esquisito, hein? Parece um... Em 2003, onde ele desenvolveu um projeto de lei para tentar instituir em toda a rede pública de saúde especialistas que sejam formados em terapia de reversão sexual para oferecer essa terapia para qualquer pessoa que voluntariamente opte por trocar sua sexualidade. É uma coisa inconcebível. E a Comissão de Seguridade da Sociedade e da Família interpretou isso como um absurdo e vetaram a proposta. Em seguida, temos o caso do deputado Elimar Damasceno, em 2005, que tentou desenvolver um projeto que iria mudar a lei que formaliza a psicologia e que normatiza o ensino dela em faculdades, acrescentando um parágrafo em um artigo falando que os psicólogos poderiam se formar em terapia de reversão sexual e poderiam oferecer seus serviços na rede pública a qualquer um que tivesse interesse em reverter a sua sexualidade. Só fala coisa ruim. Porém, como anteriormente, o caso foi negado pela Comissão de Seguridade da Sociedade e da Família e foi negado. Seguindo, em 2009, temos o caso de Rosângela Justino, que foi julgada pela Comissão de Ética de Psicologia. Uma coisa interessante nesse caso, que eu quero que vocês percebam, é a progressão nos argumentos, porque os últimos dois se utilizavam de argumentos ainda do de 1900, afirmando que a homossexualidade é uma doença e logo teria uma cura, não tentando instituir alguma política para acabar com a resolução, mas simplesmente querendo apresentar uma nova proposta para poder tratar como se fosse normal a reversão sexual. No caso dela, ela foi denunciada por grupos ativistas por oferecer terapia de reversão sexual a diversos pacientes e depois de alguns meses de julgamento, o CFP decidiu pela censura pública. Você desconhece aspectos fundamentais da biologia humana, minha filha. Porém, após alguns meses da decisão, ela voltou novamente a dar as mesmas declarações para diversos meios de comunicação. Nos leva aos eventos de dezembro de 2019, onde o movimento Psicólogos em Ação, que a Rosângela Justo participou, tentaram ganhar a eleição. Como principal pauta, eles tinham a dissolução da Resolução 1 de 99 e provavelmente da Resolução 1 de 2018. Eu não consegui encontrar informações sobre isso. Porém, é imaginado. Essas chapas representam uma preocupação constante para a maior parte dos psicólogos e da população num geral, principalmente dos grupos de minorias, porque com a ascensão de movimentos conservadores e de grupos conservadores, como o Kenzo fez o favor de lembrar com relação ao Bolsonaro, caso esses grupos consigam dissolver, chegar na presidência do CFP e consigam dissolver essas resoluções, essas minorias vão ficar vulneráveis a qualquer tipo de ataque e internação coercitiva para tratamentos de reversão sexual que só conseguem gerar ansiedade, depressão e tendências suicidas em quase todas as pessoas que passam por esse tratamento. E sobre a resolução de 99, devido aos ataques que ela teve, eu acho importante a gente entender que essa resolução estabelece normas para o psicólogo em relação a essa questão sexual de um indivíduo, né? Da orientação sexual da pessoa. E no caso que eu vou entrar agora, inclusive, foi um caso atual de uma ação popular contra a resolução que a gente está falando, que aconteceu em abril de 2019. Na ação popular, os autores alegam que a resolução ela é abusiva
porque o CFP ele estaria impedindo o desenvolvimento científico realizado pelos psicólogos do Brasil, e com isso eles acabaram pedindo a anulação dessa resolução. Pela decisão da Carmen Lúcia, que é a ministra do STF, ela afirmou que não parece haver usurpação da competência do Supremo Tribunal do artigo 102 da Constituição Federal a justificar a suspensão, e que a resolução não apresenta, não mostra alguma coisa contra o poder do tribunal. Com isso, reforçando a eficiência da resolução de 99, e foi por isso que a ministra ela acabou suspendendo essa ação popular. Assim, gente, no meu ponto de vista, eu acredito que o nosso tema foi um dos mais polêmicos em relação a essa mistura de homossexualidade, religião e o profissionalismo. Porém, eu acho válido afirmar para vocês que você pode sim ter sua religião. Estamos em um estado laico, como disse o nosso amigo Kenzo. O que não deve é misturar mesmo sua religião com a sua profissão. Tanto que isso viola o Código de Ética Profissional do psicólogo. Eu acredito que muitos já saibam, em aula mesmo a gente aprendeu sobre a resolução, sobre os artigos, ali mostra direitinho qual que é o dever do psicólogo com o paciente. E é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês dessa resolução, e com isso sempre em mente de vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o caso da Marisa Lobo, que foi realmente muito polêmico ali, envolvendo as questões da religião com a própria profissão. Então, se vocês têm alguma dúvida sobre o caso da Marisa Lobo, vocês querem mais detalhes, a gente vai estar respondendo vocês. Pode escrever nos comentários aqui embaixo. Nem todas as informações que a gente pegou vão ser válidas por um bom tempo, porque esse caso ainda pode ser reaberto de novo e a gente não tem uma noção quando vai acontecer isso, como vai acontecer isso. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Agora eu tô vendo o carro do ovo. Agora sim. Tá vendo? Não é do ovo, da laranja. Putz, tem carro de tudo, amiga. Aí. E aliás, esse posicionamento de. Merda! Ai, meu Deus, que susto! Eu vou usar essa parte muito. Ai, que ódio que eu fico. Cracklet 20 milhões. Próximo. Grava. Nossa senhora, quem tá entrando e saindo? A Yasmin. Pronto.